Elisa caminhava pela recepção envidraçada da Varela Corp com a caixa de doações nos braços, tentando ignorar os olhares curiosos dos funcionários impecavelmente vestidos. A biblioteca pública havia solicitado mais livros, e aquela coleta deveria ser apenas uma tarefa simples. Mas o clima tenso no prédio chamava a atenção. Vozes elevadas vinham de uma sala de reunião ao fundo. Todos pareciam nervosos, como se algo muito sério tivesse acontecido minutos antes. Ela respirou fundo, sem imaginar que sua vida mudaria ali mesmo. Quando a porta da sala de vidro se abriu, Daniel saiu com passos firmes e olhar impaciente. Ele segurava uma pilha de papéis com anotações confusas, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Os executivos o seguiam, discutindo sobre prazos, investidores e falhas não resolvidas. Foi então que ele ergueu a voz, oferecendo uma recompensa absurda a quem traduzisse os documentos urgentes. A recepção inteira ficou em silêncio, surpresa com o valor que ele prometera. Elisa observou discretamente quando 2 tradutoras experientes tentaram ajudar, mas saíram frustradas após alguns minutos. Os textos estavam fragmentados, com vocabulário técnico e referências cruzadas que dificultavam a compreensão. Daniel esfregava a testa, claramente irritado pela falta de soluções em um momento tão crítico. Sem pensar muito, Elisa aproximou-se e pediu com delicadeza para olhar os papéis. Os executivos riram baixo, achando impossível que ela pudesse ajudar. Damian, porém, entregou os documentos a ela, talvez por desespero ou pura curiosidade. Em poucos minutos, Elisa reorganizou trechos, corrigiu erros e traduziu passagens complexas com clareza surpreendente. Os murmúrios ao redor cessaram quando perceberam que ela realmente entendia o conteúdo. Daniel inclinou-se para observar cada anotação feita por ela, impressionado pela precisão. Quando terminou, Elisa devolveu os papéis com humildade quase tímida. O CEO permaneceu alguns segundos em silêncio, analisando o trabalho impecável que tinha em mãos. Depois, perguntou seu nome com um tom mais suave do que o habitual, quase intrigado. Elisa, desconfortável com o foco repentino, respondeu educadamente e tentou se afastar. Mas Daniela chamou novamente, pedindo que ficasse para revisar o restante do material. O pedido dela não fazia parte de seus planos, mas a oportunidade parecia impossível de recusar. A recepcionista tentou impedir, alegando que Elisa não era funcionária. Mas Daniel ignorou. Ele pediu que ela o acompanhasse até seu escritório, um ambiente amplo e silencioso, dominado por vidro e aço. Elisa deixou a caixa de livros de lado, sentindo o coração acelerar com a situação inesperada. Daniel caminhava rápido, como quem carrega o peso de uma corporação inteira. Ela seguiu, tentando entender como sua rotina simples havia virado um turbilhão. No escritório, Daniel explicou que precisava concluir os relatórios antes de uma reunião decisiva com o conselho. Ele falou com honestidade, revelando que a empresa enfrentava instabilidade interna. Elisa ouviu atentamente, percebendo que havia mais medo do que arrogância em sua postura rígida. Era raro um milionário mostrar vulnerabilidade diante de uma desconhecida, e isso a surpreendeu. Enquanto ele falava, ela examinava mentalmente os próximos passos do trabalho. Quando começou a revisar os arquivos, Elisa identificou padrões e estruturas ocultas que passariam despercebidos para qualquer tradutor comum. Seus olhos corriam rapidamente pelas linhas, separando informações com precisão cirúrgica. Daniela observava de longe como quem tenta entender um talento incomum. Ele não fazia perguntas, apenas acompanhava silenciosamente o processo. A confiança silenciosa dele a fez trabalhar com ainda mais foco. Funcionários passavam na porta, cochichando e lançando olhares tortos. Era óbvio que não gostavam de ver uma estranha, ocupando um espaço tão importante. Mas Elisa manteve-se firme, ignorando as provocações não ditas. Sua mente estava imersa na lógica por trás dos arquivos complexos, como se tivesse nascido para aquilo. Daniel percebeu a força dela diante da hostilidade velada. Quando finalizou a última página, entregou os papéis a Damian, esperando que ele encontrasse algum erro. Mas ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno, raro, quase tímido. Agradeceu de forma sincera, olhando para ela como quem reconhece um talento valioso. Elisa sentiu o peso daquele olhar, embora não entendesse totalmente o que significava. E assim, sem perceber, o primeiro elo entre os dois havia sido formado. Daniel pediu que Elisa permanecesse mais tempo, alegando que ainda havia informações cruzadas a serem verificadas. Ela hesitou, lembrando-se dos livros que ainda precisava organizar na biblioteca. Mas o valor oferecido seria suficiente para cobrir boa parte das despesas médicas de Lucas. Assim, respirou fundo e aceitou permanecer até concluir a tarefa. Daniel pareceu aliviado, como se confiasse nela mais do que em sua própria equipe.
Enquanto trabalhavam, o clima dentro da empresa continuava estranho. Havia tensão nos corredores, funcionários enviando olhares desconfiados e conversas interrompidas ao ver Daniel se aproximar. Elisa percebeu que algo mais profundo acontecia ali. Uma disputa silenciosa de poder. Damian, no entanto, mantinha a postura firme, sem demonstrar insegurança. Isso só reforçava a pressão que ele carregava diariamente. O trabalho avançou e Daniel começou a fazer perguntas sobre a experiência dela. Elisa explicou que sempre estudou idiomas por conta própria, usando livros doados e cursos gratuitos online. Daniel ouviu com interesse genuíno, reconhecendo o esforço por trás de cada habilidade. Para ele, aquele tipo de dedicação era rara, especialmente em pessoas sem privilégios. Ela, porém, tratava tudo como natural, sem perceber o impacto de suas palavras. Eventualmente, um grupo de executivos entrou no escritório sem bater, claramente incomodados com a presença dela. Fizeram comentários sutis sobre profissionalismo, tentando pressionar Daniela a afastá-la. Mas ele os interrompeu de forma cortante, dizendo que Elisa era a única ali capaz de resolver o problema. O silêncio que se seguiu deixou claro que ninguém ousaria questioná-lo novamente. Elisa percebeu ali que Daniel não era o tipo de líder que se escondia atrás de cargos. Depois que ficaram sozinhos novamente, Daniel pediu desculpas pelo comportamento da equipe. Elisa disse que estava acostumada, pois muitas vezes era tratada como invisível em outros trabalhos. Isso despertou algo no CEO, uma mistura de indignação e admiração. Ele percebeu o quanto o mundo subestimava pessoas como ela. E essa percepção começou a mudar a forma como ele enxergava tudo ao redor. Ao final da tarde, Elisa revisou mais documentos e encontrou incoerências internas. Era como se alguém estivesse tentando esconder rastros importantes. Daniel se aproximou para ver o que ela tinha encontrado, e sua expressão mudou imediatamente. Ele entendeu que aquilo poderia ser parte da ameaça crescente dentro da empresa. Pela primeira vez, Elisa viu medo real nos olhos dele. Daniel pediu que ela continuasse no dia seguinte, oferecendo salário integral por apenas algumas horas de trabalho. Ela queria recusar, mas a necessidade financeira falava mais alto. Além disso, algo na postura dele despertava confiança, mesmo que ela tentasse negar. Era como se ele realmente precisasse dela, não apenas por competência, mas por estabilidade. Elisa deixou o escritório sentindo que carregava mais responsabilidade do que esperava. Na recepção, ouviu comentários maldosos, insinuando que ela estava se aproveitando da situação. Elisa caminhou firme, sem responder, embora o coração tivesse apertado. A hostilidade alheia era amarga, mas não nova. Rafael sempre dizia que o mundo tinha medo de pessoas discretas e inteligentes. Ela repetiu essa frase mentalmente enquanto saía do prédio. Quando chegou no hospital para visitar Lucas, contou brevemente sobre o ocorrido. Ele sorriu, orgulhoso, incentivando-a a continuar. Para ele, Elisa merecia tudo de bom que surgisse em seu caminho. Ainda assim, ela escondia parte da história para não preocupar o irmão. Sabia que ele odiava a ideia de ser um peso para ela. Antes de dormir, Elisa revisou mentalmente cada detalhe do dia. Damian, com seus olhos intensos e postura determinada, parecia guardar mais segredos do que revelava. E por algum motivo, ela sentia que sua entrada naquela empresa não havia sido coincidência. Havia algo grande acontecendo, algo que poderia afetar a vida dos dois. E o destino acabara de colocá-la bem no centro dessa tempestade. Elisa chegou à Varela Corp no dia seguinte, sentindo como se estivesse entrando em território desconhecido. O silêncio no saguão era mais tenso que no dia anterior, como se todos aguardassem o próximo desastre. Daniela cumprimentou rapidamente, exausto por horas de reuniões que pareciam não levar a lugar algum. Ela percebeu que ele dormira pouco, mas tentava esconder isso sob a postura rígida. Mesmo assim, havia algo nos olhos dele que revelava preocupação. Sentada novamente diante dos arquivos, Elisa mergulhou nas páginas com a mesma concentração impecável. Quanto mais analisava os documentos, mais padrões estranhos surgiam, como se tivessem sido manipulados por alguém com pressa. Dados repetidos, datas incompatíveis e assinaturas digitalizadas em horários improváveis. A sensação de estar pisando em terreno perigoso crescia, como se ela estivesse descobrindo algo que ninguém queria que fosse visto. Daniela observava cada descoberta com tensão evidente. Ele se aproximou da mesa, apoiando as mãos no tampo de vidro, enquanto lia uma das inconsistências apontadas por Elisa. Sua expressão se tornou sombria, como se confirmasse um pressentimento antigo. Explicou que, semanas antes, havia suspeitado de movimentações estranhas, mas ninguém acreditara nele. Elisa sentiu um arrepio ao perceber que a empresa inteira poderia estar envolvida em algo muito maior.
Esse pensamento deixava o ambiente ainda mais sufocante. Funcionários passavam pelos corredores trocando olhares discretos, como se espionassem cada passo do CEO. Elisa tentou ignorar essa sensação desagradável, mas era impossível não sentir a atmosfera carregada. A cada novo papel analisado, ela tinha certeza de que alguém estava tentando esconder rastros importantes. Daniel permanecia em silêncio profundo, absorvendo cada detalhe com mais seriedade do que no dia anterior. A confiança dele nela tornava tudo ainda mais intenso. Pouco antes do almoço, a porta se abriu bruscamente e Vanessa entrou com postura afiada. Seus olhos percorreram Elisa de cima a baixo, carregados de julgamento silencioso. Com um sorriso frio, fez comentários indiretos sobre interferência externa nos assuntos da empresa. Daniela interrompeu com firmeza, pedindo que não atrapalhasse. A tensão entre os dois era palpável, como se travassem uma guerra invisível. Elisa sentiu-se uma peça em um jogo que não compreendia totalmente. Depois que Vanessa saiu, Daniel pediu desculpas novamente pela hostilidade da equipe. Elisa tentou minimizar, dizendo que já havia lidado com situações piores, mas sua voz não escondeu a insegurança. Daniel percebeu e deixou claro que não permitiria nenhum tipo de desrespeito. Ele pediu que ela confiasse nele, mesmo que o ambiente parecesse desmoronar. Essa promessa inesperada a deixou sem reação por alguns segundos. Durante a tarde, Elisa encontrou um documento que parecia ser a chave de toda a bagunça. As assinaturas digitais indicavam movimentações que só poderiam ter sido feitas por alguém com acesso administrativo. Ela levou o papel até Damian, cujo rosto endureceu imediatamente ao ver os dados. Era uma prova clara de que alguém da cúpula estava envolvido. O clima entre eles ficou ainda mais grave, quase claustrofóbico. Daniel fechou o notebook e começou a andar pelo escritório, respirando fundo como quem tenta organizar pensamentos perigosos. Ele disse que essa descoberta podia colocar os dois em risco, mas que não havia mais volta. Elisa sentiu um peso no peito, percebendo que sua participação já tinha ultrapassado o simples trabalho temporário. Era impossível simplesmente ignorar tudo agora. Ela estava envolvida até o pescoço. Ao final do dia, Daniel pediu que ela fosse para casa mais cedo, dizendo que continuaria sozinho por algumas horas. Elisa insistiu em ajudar, mas ele negou com gentileza, afirmando que precisava protegê-la. Esse cuidado inesperado mexeu com ela de um jeito que preferiu não analisar naquele momento. Saindo do prédio, a sensação de estar sendo observada a acompanhou até o elevador. No ônibus de volta para casa, Elisa encarou a janela com a mente fervendo. Sabia que estava entrando em um território onde inteligência e ética não eram suficientes para garantir segurança. Havia algo sombrio se movendo dentro da empresa, e ela agora fazia parte do enredo. Mesmo assim, algo em Daniel, sua coragem silenciosa, sua ética firme, a fazia querer ajudar. O destino a havia arrastado para dentro de uma tempestade, e ela não podia mais voltar atrás. Na manhã seguinte, Daniel chamou Elisa para uma conversa reservada antes do expediente começar. Ele explicou que precisavam discutir dados delicados e que o ambiente ali dentro estava cada vez mais inseguro. Elisa concordou em trabalhar em um espaço mais reservado, ainda tentando entender a dimensão do que envolvia. O tom urgente de Daniel deixava claro que o dia seria intenso. Ela se preparou mentalmente para qualquer coisa. Enquanto conversavam sobre as inconsistências, Daniel olhava para Elisa com uma mistura de confiança e admiração silenciosa. Ele explicou que o conselho faria uma reunião decisiva e que a clareza dos relatórios seria essencial para sua defesa. Elisa analisava os dados com calma, reformulando partes e conectando informações que poderiam fortalecer a posição dele. Daniel parecia mais tranquilo com sua presença, como se ela fosse um ponto de equilíbrio em meio ao caos. Essa percepção a tocou mais do que deveria. No começo da tarde, Daniela chamou para jantar e revisar tudo em um local mais seguro. Elisa hesitou, receosa do que poderiam pensar, mas ele garantiu que seria um encontro profissional e absolutamente necessário para proteger ambos. Ainda assim, ela sentia o peso de aceitar algo tão sensível ao lado de alguém tão poderoso. Mesmo assim, respirou fundo e concordou. O destino parecia guiá-la passo a passo para fora de sua zona de conforto. O restaurante escolhido era discreto, frequentado por executivos que sabiam manter segredos. Daniel chegou antes e reservou um espaço isolado, demonstrando preocupação com privacidade. Sentou-se à frente dela com uma postura mais relaxada do que no trabalho, embora sua mente continuasse alerta. Elisa percebeu nuances diferentes nele, mais humanas, quase vulneráveis. A presença dele era intensa e difícil de ignorar. Enquanto analisavam os documentos,
Daniel perguntava sobre a vida dela com um interesse genuíno. Elisa, ainda desconfiada, revelava apenas o necessário, mas ele escutava com atenção rara. Quando mencionou Lucas e as dificuldades financeiras, o olhar de Daniel suavizou de um jeito particular. Ele elogiou sua força e a forma como carregava responsabilidades que não eram pequenas. Elisa desviou o olhar, surpresa com a sinceridade inesperada. Em determinado momento, 2 homens de uma mesa próxima começaram a comentar sobre ela em voz baixa. Insinuações ofensivas, julgando sua roupa simples e insinuando que ela estava ali por motivos não profissionais. Elisa enrijeceu, acostumada a esse tipo de ataque, mas profundamente desconfortável com aquilo. Antes que pudesse reagir, Daniel se levantou com postura firme e cortou os comentários, exigindo respeito. O silêncio no restaurante foi imediato. Elisa ficou sem palavras ao ver Daniel defendê-la de forma tão direta. Aquilo mexeu com ela mais do que a própria hostilidade dos desconhecidos. Não estava acostumada a que alguém, especialmente alguém como ele, tomasse sua defesa tão prontamente. Daniel voltou à mesa com um semblante sério, respirando fundo para retomar o controle. Ela agradeceu de forma tímida, sentindo o coração acelerar sem permissão. A conversa voltou aos documentos, mas havia uma tensão nova no ar. Os olhares de Daniel duravam segundos a mais do que deveriam, e Elisa sentia o ambiente mudar à medida que se aproximavam emocionalmente. As barreiras entre vida pessoal e profissional começavam a desfocar, mesmo que ambos tentassem ignorar. Era impossível negar a força crescente entre eles. Cada troca de olhar parecia um passo mais fundo em território desconhecido. Quando encerraram o jantar, Daniel caminhou com Elisa até o lado de fora do restaurante. Ele parecia querer dizer algo, como se uma parte dele lutasse contra a lógica que sempre o guiou. O vento frio da noite tocava o rosto dela, contrastando com o calor que sentia ao olhar para ele tão de perto. Por um instante, nenhum dos dois respirou. A tensão era palpável, quase elétrica. Daniel deu um passo para trás, controlando-se com dificuldade. Disse que agradecia imensamente o empenho dela e que voltariam a trabalhar no dia seguinte. Elisa apenas assentiu, tentando não demonstrar o turbilhão interno que sentia. Enquanto seguia pela calçada, percebeu que algo havia mudado de forma irreversível. O jantar não fora apenas profissional. Tinha sido o início de algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. No dia seguinte ao jantar, o clima dentro da Varela Corp estava diferente, quase hostil. Assim que Elisa entrou no prédio, percebeu olhares desconfiados, cochichos e expressões carregadas de julgamento. A foto dela com Daniel no restaurante havia vazado, espalhada em grupos internos da empresa. Embora fosse um jantar profissional, muitos preferiram criar suas próprias versões. Ela caminhou com passos firmes, tentando não demonstrar abalo. Quando chegou ao escritório de Damian, ele já a aguardava com semblante sério. Mostrou no tablet algumas mensagens internas, confirmando que a situação havia fugido do controle. Elisa sentiu o peso da exposição indesejada, como se tivesse invadido um território que não lhe pertencia. Daniel pediu desculpas por não ter previsto essa repercussão, assumindo a responsabilidade pelo ocorrido. Seu tom era sincero, e isso a deixou ainda mais vulnerável. Ele parecia mais preocupado com ela do que com sua própria imagem. Pouco depois, Vanessa entrou no escritório sem ser anunciada, carregando uma expressão de satisfação disfarçada. Começou a fazer perguntas insinuosas, usando palavras que soavam como elogios, mas escondiam ataques sutis. Falou sobre comportamento adequado e relações profissionais, como se estivesse provocando diretamente Elisa. Daniel cortou a conversa, deixando claro que não toleraria insinuações. A tensão entre eles era quase palpável, e Vanessa saiu bufando, derrotada momentaneamente. A hostilidade dentro da empresa, no entanto, só aumentou. Funcionários começaram a tratar Elisa com frieza, como se ela tivesse cometido algum crime. Cada corredor parecia um campo minado, e cada olhar era um julgamento silencioso. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas a pressão emocional começava a deixar sua mente cansada. Rafael era o único com quem ela podia desabafar, e mesmo assim, evitava preocupá-lo. Sentia-se mais sozinha do que nunca. Durante a tarde, ao revisar novos arquivos, Elisa encontrou evidências ainda mais claras de sabotagem. Alguém estava mexendo em números essenciais, manipulando relatórios com precisão perigosa. Daniela analisou os dados ao lado dela e seu rosto se fechou em alerta. Era óbvio que aquilo não era um erro comum. Era uma tentativa deliberada de prejudicá-lo. Elisa percebeu que a guerra interna era muito maior do que imaginara, e que, de algum modo, ela se tornara parte dela.
A relação entre os dois ficou mais próxima conforme trabalhavam lado a lado. Daniel tentava criar um ambiente seguro para Elisa, protegendo-a dos ataques velados. Quando ela ficava tensa, ele notava imediatamente e tentava aliviar o clima. Elisa percebia cada gesto sutil, cada olhar prolongado. Mesmo tentando ignorar, era impossível negar a conexão crescente. Aquilo a assustava tanto quanto a atraía. No meio da tarde, um incidente inesperado aconteceu. Ao sair do escritório para buscar café, Elisa ouviu 2 funcionários rindo dela. Disseram que ela estava se aproveitando do CEO, como se não tivesse mérito algum. As palavras foram como golpes invisíveis, fazendo seu estômago revirar. Ela tentou conter a emoção, mas a dor era evidente. Daniela encontrou poucos minutos depois, notando seus olhos marejados. Sem hesitar, ele levou Elisa de volta ao escritório, ordenando que ninguém voltasse a desrespeitá-la. A atitude dele acabou gerando ainda mais fofocas, mas Elisa sentiu algo diferente naquele momento. Era como se Daniela entendesse exatamente o que significava ser subestimada, criticada e julgada apenas por existir. Ele não a tratava como uma peça descartável, mas como alguém que merecia respeito. E isso ativava sentimentos que Elisa não sabia como controlar. O abismo entre os dois parecia diminuir a cada escolha que ele fazia. Ao final do expediente, Elisa estava exausta emocionalmente. Daniela ofereceu uma carona, mas ela recusou, temendo alimentar mais rumores. Mesmo assim, ele insistiu que ela se cuidasse e que o trabalho dela era fundamental. As palavras dele eram gentis e carregavam um afeto quase imperceptível. Elisa saiu dali com o coração pesado, mas também aquecido. Sabia que a linha entre eles estava ficando perigosa demais. Em casa, enquanto conversava com Lucas sobre o dia, tentou esconder a dor e a confusão. O irmão notou seu cansaço e a abraçou com carinho, dizendo que tudo passaria. Elisa tentou acreditar nisso, mas a tempestade parecia estar apenas começando. Fechou os olhos, desejando que o próximo dia fosse menos cruel. Mal sabia que o destino reservaria algo ainda mais devastador. O dia amanheceu nublado, refletindo perfeitamente o estado emocional de Elisa. A mente dela pesava com lembranças do dia anterior, das humilhações e dos olhares acusadores. Mesmo assim, ela se levantou cedo, pronta para mais um dia de trabalho. Antes de sair, verificou Lucas, que parecia cansado demais para alguém tão jovem. O peito dela apertou, mas ele insistiu que estava bem. Elisa não percebeu o quão fraco ele realmente estava. No caminho para a empresa, Elisa tentava organizar os pensamentos. Parte dela queria desistir, fugir de toda aquela tensão corporativa. Mas a outra parte, aquela que sabia o quanto Lucas dependia dela, pedia para continuar. Quando chegou ao prédio, encontrou Daniel já esperando, preocupado com o fato de ela não ter respondido mensagens. Ele percebeu sua expressão abatida e perguntou se queria conversar. Elisa apenas sorriu, tentando passar força. Ele não insistiu, mas ficou evidente que não acreditava muito. Durante a manhã, trabalharam lado a lado analisando documentos importantes. As provas de manipulação ficavam cada vez mais claras, e Daniel se mostrava mais sombrio a cada descoberta. Elisa tentava manter a objetividade, mas seu foco oscilava constantemente. Havia algo errado com Lucas e seu coração sabia disso. Mesmo assim, evitava olhar o celular, com medo de receber uma notícia ruim. Daniel percebeu sua inquietação e lançou olhares cheios de preocupação. Pouco depois do almoço, tudo aconteceu de forma abrupta. Elisa recebeu uma ligação do hospital informando que Lucas havia sido levado às pressas após uma crise grave. Seu corpo gelou instantaneamente e a pasta de documentos caiu de suas mãos. Sem pensar, pegou sua bolsa e correu em direção ao elevador. Daniel veio atrás dela perguntando o que tinha acontecido. Ao ouvir as palavras trêmulas de Elisa, não hesitou sequer um segundo. Apenas disse: "Eu vou com você." O trajeto até o hospital foi silencioso, mas carregado de emoção. Daniel dirigia com intensidade, mas também com cuidado, atento a cada detalhe da estrada. Elisa, ao seu lado, tentava respirar, sentindo o desespero crescer a cada quilômetro. Ele a observava discretamente, temendo por ela tanto quanto pelo irmão dela. Era como se a dor dela tivesse se tornado sua também. Não havia mais distância emocional entre os dois naquele momento. Ao chegarem ao hospital, Elisa correu para a recepção e Daniel ficou logo atrás, pronto para intervir caso necessário. Os médicos explicaram que Lucas tinha tido uma crise grave e precisava de observação intensiva. Elisa sentiu o chão desaparecer, mas Daniel segurou seu braço antes que ela desabasse. Ele a levou até uma das cadeiras, dizendo que ficaria ali o tempo que fosse preciso.
A presença dele era como um pilar em meio ao caos. Enquanto aguardavam notícias, Daniel começou a falar com uma sinceridade rara. Contou sobre sua própria infância tumultuada, marcada por doenças e ausências familiares. Talvez quisesse mostrar que entendia sua dor, que não estava ali apenas como chefe. Elisa escutou em silêncio, tocada por aquela vulnerabilidade inesperada. Era a primeira vez que via Daniel tão humano, tão real, tão próximo. A conexão entre eles se aprofundava sem que nenhum dos dois percebesse plenamente. Quando o médico voltou com informações mais animadoras, Elisa chorou de alívio. Lucas estava estável, mas precisaria de acompanhamento constante. Daniel segurou sua mão com firmeza, oferecendo apoio sem pedir permissão. Ela não afastou. Não conseguia. O toque dele era ao mesmo tempo forte e gentil, como se tivesse sido feito para sustentá-la naquele instante. Não havia lógica naquele gesto, apenas sentimento puro. Depois de ver Lucas por alguns minutos, Elisa se voltou a Damian, tentando agradecê-lo. Mas ele a interrompeu, dizendo que não precisava agradecimentos, apenas que ela não enfrentasse tudo sozinha. A frase ficou ecoando em sua mente, suave e profunda. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que talvez não precisasse carregar o mundo apenas nos próprios ombros. Daniel olhava para ela como se reconhecesse sua força e desejasse protegê-la de toda dor. Enquanto voltavam para a sala de espera, algo havia mudado definitivamente entre eles. O caos da empresa, as manipulações, os julgamentos, tudo parecia distante diante da fragilidade daquele momento. Elisa percebeu que Daniel não era apenas um chefe ou um milionário. Ele era alguém que enxergava sua dor, sua coragem, sua alma. E sem perceber, ela também começava a enxergar o dele. No dia seguinte ao susto com Lucas, Elisa acordou exausta, mas determinada a continuar ajudando Damian. Sabia que a empresa estava mergulhada em uma crise séria e que suas descobertas poderiam mudar tudo. Ao chegar à Varela Corp, percebeu um clima ainda mais pesado do que nos dias anteriores. Sussurros preenchiam os corredores, e olhares tensos seguiam cada passo de Damian. Algo grande havia acontecido enquanto estavam no hospital. Assim que chegaram ao escritório, Daniel recebeu uma mensagem convocando-o para uma reunião emergencial com o conselho. Seu semblante mudou imediatamente, embora ele tentasse manter a calma. Elisa o acompanhou até a porta da sala de vidro, percebendo que Vanessa já estava lá dentro, com um sorriso ameaçador nos lábios. Era evidente que ela estava prestes a colocar seu plano em prática. Daniel pediu que Elisa ficasse próxima, caso precisasse dela depois. A reunião durou mais de 1 hora, e Elisa esperava do lado de fora, sentindo o coração apertado a cada segundo. Funcionários passavam pela sala, mas ninguém ousava comentar nada em voz alta. O silêncio parecia mais pesado que paredes de concreto. Quando a porta finalmente se abriu, os conselheiros saíram com expressões graves e frias. Vanessa foi a última a sair, lançando um olhar vitorioso em direção a Elisa, antes de desaparecer pelo corredor. Daniel saiu por último, pálido e com o olhar distante. Elisa se aproximou rapidamente, perguntando o que havia acontecido. Ele respirou fundo antes de explicar que fora suspenso temporariamente enquanto uma investigação interna fosse conduzida. Era claro que Vanessa tinha usado as inconsistências fabricadas para culpá-lo. Elisa sentiu um impacto forte no peito, como se a injustiça a atingisse diretamente. Era revoltante ver alguém tão ético ser punido por algo que não fez. Ele pediu que fosse com ele até o escritório para conversar longe dos olhares curiosos. Assim que fecharam a porta, Daniel passou as mãos pelo rosto, demonstrando cansaço e frustração. Disse que esperava ser atacado, mas não tão cedo, e que se sentia traído por pessoas em quem confiava. Elisa queria responder, mas a dor no olhar dele era tão profunda que ela ficou alguns segundos em silêncio, tentando encontrar palavras que realmente confortassem. Então, ela contou sobre o backup esquecido que havia encontrado na biblioteca pública. Disse que era possível que houvesse documentos originais entre as doações e que planejava voltar lá para procurar com calma. Daniel ergueu o olhar, uma centelha de esperança iluminando seus traços. A informação parecia ter devolvido um pouco de força a ele. Era como se, por um instante, a tempestade tivesse recuado. Ele segurou as mãos dela com delicadeza, como quem segura um fio de vida. Disse que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa naquele momento, e que essa confiança era a única âncora mantendo-o firme. Elisa sentiu o impacto daquelas palavras de forma intensa, uma mistura de responsabilidade e emoção. Pela primeira vez, percebeu que Daniel não era apenas um líder forte, era um homem lutando contra o mundo. Apesar disso,
Daniel insistiu para que Elisa se afastasse da empresa temporariamente. Não queria que ela se tornasse alvo direto da conspiração, especialmente com Lucas ainda frágil. Elisa resistiu à ideia, argumentando que não podia deixá-lo sozinho. Mas o olhar determinado dele mostrava que não era um pedido, era proteção. E no fundo, ela sabia que ele faria qualquer coisa para mantê-la segura. Com o coração pesado, Elisa saiu do prédio sentindo o vento frio bater em seu rosto. A sensação era de derrota, mas também de decisão. Sabia que precisava encontrar o backup, que essa prova poderia ser a chave para desmontar toda a farsa. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, sentia a presença de Daniel ecoando em cada pensamento. Ele havia sido suspenso, mas ela não permitiria que fosse destruído. No ônibus lotado, Elisa olhava para as luzes da cidade passando rápido pela janela. Tudo parecia fora de controle, mas dentro dela crescia um novo tipo de força. Daniel havia lutado por ela mais de uma vez, e agora era sua vez de lutar por ele. Alguma coisa dentro dela dizia que o pior ainda estava por vir, mas também que eles não estavam mais sozinhos nessa batalha. Na manhã seguinte, Elisa estava na biblioteca antes mesmo da abertura oficial. Andava nervosa pelos corredores vazios, tentando localizar o setor onde haviam deixado as últimas caixas de doações. O lugar parecia diferente naquele dia, como se os livros silenciosos testemunhassem a urgência em seu coração. Enquanto procurava, lembrava da expressão cansada de Daniel e da sensação de injustiça que ainda queimava em seu peito. Ela precisava encontrá-lo algo concreto e rápido. Depois de vasculhar várias caixas, encontrou uma pilha de pastas que reconheceu imediatamente. Eram documentos corporativos antigos, entregues meses antes por um funcionário da Varela Corp. Elisa sentiu o coração disparar ao abrir a primeira pasta. Lá estavam relatórios originais, sem alterações, com datas e assinaturas que contradiziam totalmente os arquivos manipulados. Era exatamente a prova que Daniel precisava para se defender. As mãos dela tremeram ao compreender a dimensão daquilo. Passou horas analisando cada documento com extremo cuidado, organizando tudo em ordem cronológica. Quanto mais lia, mais claro ficava que a fraude tinha sido arquitetada com inteligência e crueldade. Vanessa e seus aliados tinham deixado rastros, mas acreditaram que ninguém inteligente o suficiente para encontrá-los teria acesso aos arquivos antigos. Mal sabiam que uma auxiliar de biblioteca seria a peça decisiva no tabuleiro. Elisa sentiu uma onda de orgulho misturada com indignação. Ao sair da biblioteca, percebeu alguns jornalistas na calçada, entrevistando moradores sobre os escândalos recentes da Varela Corp. Fotografaram-a ao vê-la passando, e ela se apressou para evitar perguntas. Parecia que o mundo estava desmoronando de todos os lados, mas Elisa sabia que precisava manter o foco. O mais importante era chegar a Daniel e mostrar as provas. Ele precisava saber que não estava sozinho. Quando chegou ao prédio onde Daniel estava temporariamente isolado, encontrou seguranças e jornalistas espalhados pela rua. Todos queriam declarações, opiniões ou qualquer detalhe sobre a suspensão do CEO. Elisa respirou fundo e se escondeu entre carros até encontrar uma entrada lateral menos movimentada. Conseguiu passar despercebida e subir até o andar onde ele estava hospedado. O coração batia rápido, misturando ansiedade e determinação. Daniel abriu a porta com expressão abatida, mas seus olhos mudaram imediatamente ao vê-la. Perguntou o que ela estava fazendo ali, claramente preocupado com a repercussão pública. Elisa não respondeu de imediato. Apenas mostrou a pasta que carregava. Quando ele abriu e viu os documentos originais, a transformação foi instantânea. O semblante desanimado deu lugar a um foco intenso, quase feroz. Era como observar alguém recuperar o próprio chão. Sentaram-se à mesa, analisando os arquivos juntos, reconstruindo passo a passo o plano arquitetado contra ele. Daniel falava pouco, mas cada frase carregava uma mistura de gratidão e admiração profunda. Em vários momentos, parava apenas para olhar para Elisa, como se tentasse compreender como ela conseguira aquilo. Ela desviava o olhar, sentindo o rosto aquecer, mas seu coração batia com mais força a cada segundo. Quando terminaram, Daniel segurou delicadamente o queixo dela, pedindo que o encarasse. Disse que ela tinha salvado não apenas sua carreira, mas sua própria esperança. Que ninguém jamais fizera algo tão significativo por ele. Elisa tentou responder, mas as palavras sumiram ao vê-lo tão perto. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer frase. Então, em um impulso contido, Daniel se aproximou, mas parou antes que seus lábios se tocassem. Pediu desculpas, dizendo que não queria confundê-la nem tirar vantagem da situação. Elisa apenas respirou fundo, tomada por emoções que não sabia nomear.
Ele recuou, mas seus olhos diziam claramente o que ele estava tentando esconder. E pela primeira vez, ela percebeu que aquele sentimento talvez fosse recíproco. Quando se afastaram, Daniela agradeceu novamente, prometendo que lutaria até o fim para derrubar a conspiração. Elisa deixou o apartamento com a sensação de que algo entre eles havia mudado de forma definitiva. Segurava o corrimão com força enquanto descia as escadas, tentando controlar o coração acelerado. E sabia com absoluta certeza que aquele era apenas o começo da batalha, e também do que sentiam um pelo outro. Nos dias seguintes à suspensão de Damian, a mídia transformou o escândalo em espetáculo. Repórteres cercavam a Varela Corp e inventavam histórias para preencher cada minuto de atenção do público. O nome de Elisa, antes completamente desconhecido, passou a surgir em manchetes sensacionalistas. Chamavam-na de intrusa misteriosa, nova peça da crise corporativa, e até mesmo insinuavam um romance fabricado. Elisa tentava ignorar, mas era impossível escapar do peso dessas distorções. Ao sair da biblioteca certa manhã, encontrou uma multidão de jornalistas esperando na entrada. Flashes dispararam no momento em que ela atravessou a calçada, e perguntas invasivas ecoaram ao seu redor. Elisa tentou se locomover, mas uma repórter exigiu explicações sobre sua relação com Damian. O som das câmeras, o barulho das vozes e a pressão ao redor começaram a deixá-la tonta. A sensação de ser caçada era sufocante, como se sua privacidade tivesse sido arrancada à força. Ela conseguiu escapar por um beco lateral e correr até o ponto de ônibus. Sentou-se no banco, respirando fundo para tentar se acalmar. Nunca havia pedido para estar no meio daquela tempestade, muito menos para ter sua vida exposta de forma tão cruel. Sua única intenção sempre fora ajudar Daniela e proteger Lucas. Agora, porém, sentia-se cercada por pessoas dispostas a destruí-la apenas para conseguir manchetes. Era injusto, doloroso e assustador. Ao chegar ao hospital, encontrou Lucas ainda em observação, mas estável. Ele percebeu a expressão abatida dela e perguntou o que estava acontecendo. Elisa tentou minimizar, mas sua voz tremeu ao explicar que a imprensa estava inventando histórias. Lucas apertou a mão dela, tentando transmitir força apesar de sua própria fragilidade. Disse que ela era forte e que nada do que estavam dizendo definia quem ela era. Elisa sentiu lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve por ele. Quando saiu do hospital, recebeu uma ligação surpresa de Vanessa. A diretora, com uma voz suave demais para ser sincera, sugeriu que Elisa desaparecesse discretamente para evitar mais problemas. Disse que poderia ajudar com algum acordo financeiro se Elisa aceitasse permanecer em silêncio. A proposta soava como uma ameaça delicadamente disfarçada. Elisa desligou sem responder, sentindo um misto de raiva e indignação. Não deixaria Vanessa manipulá-la como fazia com todos. Temendo por sua segurança, Elisa decidiu procurar Daniel novamente. Ao chegar ao prédio onde ele estava hospedado, viu câmeras e repórteres acumulados na entrada. Caminhou discretamente até os fundos e conseguiu entrar por uma porta lateral com a ajuda de um segurança simpático. Subiu as escadas com passos rápidos, determinada a alertar Daniel sobre as investidas de Vanessa. Seu coração batia forte, tanto pela preocupação quanto pelo desejo de vê-lo. Quando ele abriu a porta, sua expressão mudou de abatimento para surpresa imediata. Perguntou se ela estava bem antes mesmo de deixá-la falar. Elisa entrou, sentindo-se finalmente em um lugar seguro. Contou tudo. Os jornalistas, as perguntas invasivas, as ameaças implícitas de Vanessa. Daniel fechou a porta com força e passou a mão pelos cabelos, irritado. Era evidente que a ideia de Elisa estar sofrendo por causa dele o deixava furioso. Daniel pediu desculpas por não ter conseguido protegê-la de toda aquela exposição. Disse que a culpa era sua, que ela nunca deveria ter sido envolvida no jogo sujo do conselho. Elisa negou, dizendo que havia escolhido ajudar porque acreditava nele e porque sabia que a corrupção precisava ser exposta. A sinceridade de suas palavras fez Daniel se aproximar de forma intensa, como se aquela verdade mexesse diretamente em seu coração. Era um momento cheio de significado para ambos. Eles sentaram para revisar as provas novamente, desta vez com a pressão externa atingindo níveis insuportáveis. A cada documento analisado, Daniel demonstrava mais confiança e clareza, como se finalmente tivesse recuperado seu poder. Elisa observava essa transformação com um misto de orgulho e admiração profunda. Era impossível não vê-lo como alguém além do CEO. Era um homem movido pela ética e coragem. E, no meio de tudo isso, ela percebia que sentia algo muito maior do que apenas respeito. Quando Elisa saiu do prédio naquela noite, sentiu que a situação estava prestes a explodir.
A mídia estava cada vez mais agressiva. Vanessa se mostrava mais perigosa e Daniela estava cada vez mais perto da verdade. Caminhando pela rua silenciosa, percebeu que seu envolvimento agora ia muito além dos documentos. Ela estava lutando por Daniel, não como funcionária temporária, mas como alguém que acreditava nele profundamente. E isso mudava tudo dentro dela. Na manhã seguinte, Daniela enviou uma mensagem pedindo que Elisa fosse encontrá-lo em um endereço diferente. O local era um escritório discreto, alugado temporariamente para que pudessem trabalhar longe das câmeras e dos olhares maliciosos. Elisa chegou cedo e encontrou Daniel cercado de papéis, telas e anotações espalhadas pela mesa. Ele parecia mais focado do que nunca, como se finalmente tivesse retomado as rédeas do próprio destino. Ao vê-la, sorriu brevemente. Um gesto raro, mas sincero. Ela se aproximou e percebeu o quanto ele havia trabalhado durante a noite. Havia olheiras profundas sob seus olhos, mas sua postura era firme e resoluta. Daniel explicou que iriam montar uma linha do tempo completa, desde os primeiros sinais da fraude até os arquivos originais recuperados por Elisa. Ele dizia que, se conseguissem apresentar tudo de maneira clara, poderiam não apenas derrubar Vanessa, mas também restabelecer a confiança dos investidores. Elisa assentiu, determinada a ajudá-lo até o fim. Passaram horas organizando documentos, destacando padrões e ligando informações que antes pareciam desconexas. Quanto mais trabalhavam juntos, mais clara ficava a imagem do esquema fraudulento. Vanessa e seus cúmplices haviam manipulado dados, ocultado relatórios e criado narrativas falsas para incriminar Damian. Elisa sentia revolta ao perceber a frieza com que haviam arquitetado aquela armadilha. Damian, por outro lado, mantinha-se focado, como se o trabalho intenso fosse sua forma de resistir ao caos. No meio da tarde, um dos conselheiros apareceu no prédio reservado pedindo para falar com Damian. Era um homem mais velho, conhecido pela postura rígida, mas também pela integridade. Ele explicou que desconfiava de Vanessa havia algum tempo, mas não tinha provas concretas. Ao saber que Daniela estava reunindo evidências, decidiu ajudá-lo. Elisa observava a conversa em silêncio, percebendo que aquela aliança inesperada poderia mudar o jogo. Havia finalmente alguém dentro do conselho disposto a lutar pela verdade. Depois que o conselheiro saiu, Daniel se voltou para Elisa com um olhar mais suave. Agradeceu por ela ter confiado nele desde o início, mesmo quando tudo parecia perdido. Elisa ficou sem saber o que dizer, sentindo um calor diferente espalhar-se pelo peito. Disse que ajudaria qualquer pessoa inocente, mas que ajudaria ele, especialmente porque acreditava no caráter dele. Daniel deu um passo à frente, como se essas palavras tivessem atingido um lugar sensível em seu coração. Por um momento ficaram em silêncio, apenas se olhando. A tensão emocional entre os dois era intensa, quase impossível de ignorar. Daniel parecia prestes a falar algo importante, mas recuou, como se lutasse contra seus próprios sentimentos. Elisa desviou o olhar, tentando recuperar o controle da respiração. Era evidente que algo profundo estava se formando entre eles, mas ambos temiam que isso pudesse atrapalhar tudo. Ainda assim, cada gesto parecia aproximá-los um pouco mais. Voltaram ao trabalho, mas agora com uma energia renovada. Montaram gráficos, planilhas e cronogramas, preparando-se para apresentar tudo em uma audiência pública. Daniela explicava cada ponto com clareza, e Elisa adicionava informações essenciais que só ela tinha conseguido encontrar. Juntos, formavam uma equipe impecável, movida por ética, inteligência e algo que nenhum documento poderia explicar. Era como se suas mentes funcionassem em perfeita sintonia. No início da noite, encerraram os preparativos com uma pilha organizada de provas que desmontava completamente a narrativa de Vanessa. Daniel recostou na cadeira, respirando fundo pela primeira vez em dias. Agradeceu novamente a Elisa, mas desta vez com uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto. Disse que não sabia como teria enfrentado tudo sem ela. Elisa sentiu o coração acelerar de forma perigosa, como se aquelas palavras atravessassem sua armadura emocional. Antes de se despedirem, Daniel caminhou na direção dela com passos lentos, como se estivesse lutando contra algo interno. Parou bem diante dela, próximo o suficiente para que Elisa sentisse sua respiração. Seus olhos diziam tudo o que ele não ousava verbalizar. Mas em vez de avançar, Daniel apenas ergueu a mão e afastou um fio de cabelo do rosto dela, com um gesto tão delicado que fez Elisa prender o ar. Era um toque carregado de sentimentos contidos. Ao sair do prédio, Elisa sentiu que estava prestes a entrar na fase mais intensa de toda a batalha. Tinha a certeza de que a audiência seria decisiva, para Damian, para a empresa e para eles dois. Caminhando pela calçada silenciosa,
Percebeu que seu coração estava dividido entre o medo do que estava por vir e a esperança do que talvez estivesse nascendo. E pela primeira vez, não sabia qual dos dois sentimentos era mais forte. O dia da audiência chegou mais rápido do que Elisa imaginava. O prédio onde aconteceria a transmissão estava cercado por câmeras, policiais e centenas de curiosos. Daniel chegou acompanhado do conselheiro aliado e de sua equipe jurídica, mas seus olhos procuraram instintivamente por Elisa. Quando a viu se aproximar, sentiu seus ombros relaxarem, como se finalmente pudesse respirar. Ela caminhava com passos firmes, segurando a pasta com as provas originais, a chave de toda a verdade. Dentro da sala, a tensão era quase palpável. Vanessa estava sentada do outro lado, com advogados ao redor e um sorriso confiante demais. Elisa sentiu um arrepio ao perceber a frieza da mulher, como se não houvesse remorso algum em suas ações. Daniel posicionou-se diante das câmeras, pronto para enfrentar a verdade ao vivo. Elisa ficou atrás dele, mantendo-se discreta. Mas sua presença era uma âncora emocional para ele. Bastava um olhar para que Daniela encontrasse força. A audiência começou com acusações diretas contra Damian, baseadas em relatórios falsificados. Vanessa acompanhava tudo com uma expressão calculada, como se o resultado já estivesse decidido. O público, assistindo pela televisão e internet, parecia dividido entre choque e curiosidade. Daniel manteve a postura firme, permitindo que apresentassem todas as alegações antes de responder. Elisa observava cada detalhe, analisando a expressão dele em cada instante. Era impossível não admirar sua coragem diante de tantos ataques. Quando chegou a vez de apresentar sua defesa, Daniel chamou Elisa para se juntar a ele. O coração dela disparou ao ouvir seu nome ecoar na sala. Ela se levantou, consciente de cada olhar voltado para si. Sua voz estava firme quando explicou como encontrou os documentos originais, descrevendo a ordem dos fatos e as manipulações feitas por Vanessa. As câmeras focaram em seu rosto, registrando a sinceridade em cada palavra. Mas era o olhar de Daniel sobre ela que a fazia sentir-se segura. Ela apresentou os relatórios originais, provando que datas e assinaturas não coincidiam com as versões manipuladas. Cada documento exposto desmontava a acusação peça por peça. O ambiente antes hostil começou a mudar drasticamente. E até os conselheiros mais céticos começaram a trocar olhares desconfiados entre si. Vanessa tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam levemente. Elisa notou, sentindo pela primeira vez que a diretora estava realmente pressionada. Daniela assumiu a fala em seguida, explicando a linha do tempo completa da sabotagem. Sua voz era firme, clara e carregada de convicção. Ele não atacava Vanessa diretamente. Apenas mostrava a verdade, deixando que as provas falassem por si mesmas. Elisa observava, encantada com a elegância e a ética com que ele se defendia. Era impossível ignorar a grandeza daquele momento. O CEO que todos julgaram estava renascendo diante das câmeras. Quando Vanessa foi chamada para responder, sua máscara finalmente começou a cair. Ela gaguejou ao tentar explicar as inconsistências, tentando culpar terceiros e criar narrativas improvisadas. Mas nada funcionava diante das provas irrefutáveis que Elisa havia recuperado. A diretora percebeu que estava encurralada, e sua expressão arrogante foi dando lugar a uma mistura de desespero e fúria. Elisa sentiu o ar na sala mudar de temperatura, como se todos finalmente enxergassem quem Vanessa realmente era. Nos minutos finais, o moderador da audiência anunciou que uma investigação externa seria aberta imediatamente. Daniel foi liberado das acusações preliminares, enquanto Vanessa era oficialmente afastada. Um murmúrio percorreu a sala, seguido por flashes incessantes das câmeras. Daniel virou-se para Elisa com um olhar carregado de gratidão e emoção. Ela sentiu o impacto daquele momento como se todo o peso dos últimos dias finalmente caísse de seus ombros. Ao fim da transmissão, Daniel segurou o braço de Elisa e a levou para um corredor isolado. Ele não disse nada nos primeiros segundos, apenas a observou, como se tentasse memorizar cada traço dela. Então, com voz baixa e trêmula, agradeceu pela coragem que ela havia demonstrado diante de todo o país. Elisa tentou responder, mas sua voz falhou. Estava tomada pela intensidade do momento. Daniel sorriu levemente, aproximando-se mais do que deveria. Naquele instante, por um segundo que pareceu eterno, eles ficaram tão próximos que Elisa pôde sentir sua respiração tocar sua pele. Mas, antes que qualquer decisão fosse tomada, um grupo de repórteres surgiu no final do corredor, chamando por Damian. Ele recuou lentamente, ainda olhando para ela com um sentimento que não se disfarçava mais. Elisa percebeu que, apesar da confusão, algo irrevogável havia nascido ali.
e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Após a audiência, a repercussão foi imediata. Em poucas horas, redes sociais, jornais e programas de televisão exibiam trechos do depoimento destacando a atuação brilhante de Elisa. Porém, nem todos estavam satisfeitos com o desfecho. Alguns veículos distorciam frases, insinuando que ela havia manipulado a situação para beneficiar Damian. A pressão pública continuava crescendo, e Elisa sentia o peso de ser analisada por milhões de estranhos. Era como se cada movimento seu estivesse sendo observado. No dia seguinte, o conselho da Varela Corp convocou uma nova reunião para discutir o retorno de Damian. Elisa acompanhou pela televisão, sentada ao lado de Lucas no hospital. Ela segurava a mão do irmão, tentando transmitir calma, apesar da tensão evidente. Lucas apertava seus dedos com força, mostrando que estava ali para apoiá-la. Os dois assistiram enquanto o conselho discutia detalhes, alguns defendendo Damian, outros tentando mantê-lo afastado. Era uma batalha que ainda não havia terminado. Quando a reunião acabou, Daniel reapareceu diante das câmeras, mas sua expressão estava estranhamente séria. Ele anunciou que, apesar das provas, o conselho tinha decidido mantê-lo afastado temporariamente. Alegaram que a presença dele poderia afetar a estabilidade da empresa, enquanto as investigações continuavam. Elisa sentiu o estômago afundar, como se tivesse levado um golpe inesperado. A injustiça era esmagadora. Daniel estava pagando o preço por ter exposto a verdade. Pouco depois, Daniel ligou para Elisa e pediu que fosse até a casa dele. Ela hesitou, preocupada com Lucas e com a exposição, mas ele insistiu, dizendo que precisava falar com ela. Ao chegar, encontrou Daniel sentado no sofá, com a postura abatida e os olhos cansados. Ele parecia ter perdido o brilho que carregava mesmo em meio ao caos. Elisa sentou ao seu lado, esperando que ele encontrasse forças para dizer o que precisava ser dito. A sala estava repleta de silêncio emocional. Com voz baixa, Daniel contou que o conselho tentou pressioná-lo a cortar relações com Elisa. Disseram que sua presença era um risco para a empresa e que ele deveria se distanciar para preservar sua imagem. Elisa sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo. Era como se o mundo insistisse em separar os dois, mesmo quando nada mais fazia sentido. Daniel continuou, dizendo que recusara firmemente qualquer tentativa de afastá-la. Para ele, Elisa não era um problema, era a solução. Mas a recusa teve consequências graves. Daniel havia sido formalmente suspenso de todas as atividades administrativas. Ele estava proibido de entrar em qualquer filial da empresa até que a investigação fosse concluída. Elisa olhou para ele, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Ele defendera o nome dela diante do conselho, sabendo perfeitamente que isso poderia custar tudo. Isso dizia mais sobre seus sentimentos do que qualquer declaração verbal. Era uma prova silenciosa de amor e lealdade. Elisa tentou consolá-lo, dizendo que a verdade eventualmente prevaleceria. Mas ele fechou os olhos, deixando escapar uma respiração pesada. Explicou que, pela primeira vez em anos, sentia medo. Não de perder o cargo, mas de perder a si mesmo no meio da batalha. Sentia como se estivesse lutando em várias frentes ao mesmo tempo. Contra o conselho, contra Vanessa, contra a mídia. E agora também contra a dor de colocar Elisa no centro de uma guerra tão cruel. Em um gesto inesperado, Daniel segurou a mão de Elisa, entrelaçando os dedos com delicadeza. Disse que ela era a única pessoa que ainda o mantinha de pé, e que sua presença significava mais do que ela imaginava. Elisa sentiu a respiração falhar ao ouvir aquilo. Não era uma declaração explícita, mas era a confissão mais sincera que ele poderia oferecer naquele momento. Seus olhos se encontraram, e o mundo ao redor desapareceu por um instante. Mas antes que qualquer aproximação fosse possível, uma notificação no celular de Daniel interrompeu o momento. Vazamentos internos haviam sido divulgados à imprensa, e agora estavam acusando Elisa de ter fabricado provas para favorecer o CEO. Era uma acusação absurda, mas extremamente perigosa. Daniel levantou-se com raiva e incredulidade, sem acreditar na intensidade dos ataques. Elisa sentiu o peso das palavras como se fossem pedras. O mundo parecia conspirar para esmagá-los. Enquanto Daniel tentava entrar em contato com seus advogados, Elisa percebeu algo importante. Quanto mais verdade revelavam, mais agressivos os ataques se tornavam. Era como lutar contra um monstro de 1000 cabeças. Mas, ao olhar para Damian, viu algo mais forte do que qualquer escândalo. Viu um homem disposto a sacrificar tudo por integridade. E por ela. E naquele momento, Elisa percebeu que também estava disposta a lutar por ele até o fim. A manhã seguinte começou com um estrondo mediático.
Trechos da audiência, da defesa de Daniela e do depoimento de Elisa viralizaram nas redes sociais durante a noite. Influenciadores, jornalistas independentes e especialistas começaram a analisar cada detalhe. E a narrativa pública mudou rapidamente. Milhares de comentários defendiam a postura ética de Daniela, enalteciam a coragem de Elisa, transformando-a em símbolo de resistência. Pela primeira vez, a verdade ganhava força fora dos corredores corporativos. Jornais renomados passaram a questionar as ações do Conselho e a apontar contradições graves nos documentos vazados. Programas de televisão convidaram especialistas que, usando as provas apresentadas por Elisa, explicavam como a fraude havia sido construída. A imagem de Vanessa começou a ruir de maneira irreversível. Mesmo as pessoas que antes acreditavam nas acusações contra Daniel começaram a mudar de posição. A opinião pública estava virando uma onda avassaladora. No hospital, Lucas assistia às notícias com orgulho no olhar. Ele segurava a mão de Elisa enquanto mostrava vídeos de pessoas agradecendo pela sua honestidade. Elisa tentava conter as emoções, surpresa com o apoio repentino, depois de tanto ser atacada. Pela primeira vez, sentia-se vista e reconhecida não pela aparência ou origem, mas por sua capacidade e sua coragem. Essa transformação reacendeu algo dentro dela, um senso de pertencimento que nunca tinha experimentado. Enquanto isso, o Conselho da Varela Corp enfrentava a pressão crescente de investidores nacionais e internacionais. As ações da empresa estavam caindo devido ao escândalo, e a ausência de Daniela era vista como um erro estratégico. Alguns acionistas chegaram a exigir uma reunião emergencial para reconsiderar sua suspensão. Vanessa, por sua vez, começava a se desesperar, tentando manter a aparência de controle. Mas a maré estava contra ela, e cada nova prova divulgada a incriminava ainda mais. No final da tarde, Daniel foi chamado para uma conversa privada com 3 conselheiros importantes. Eles estavam, pela primeira vez, receptivos ao que ele tinha a dizer. Perguntaram sobre as provas, sobre a integridade de Elisa e sobre a participação de Vanessa. Daniel respondeu com firmeza, sem jamais se exaltar, destacando a gravidade dos crimes cometidos. O tom dos conselheiros mudou, demonstrando que o discurso interno já não era dominado pela diretora financeira. A verdade estava finalmente sendo ouvida. Quando saiu da reunião, Daniel ligou imediatamente para Elisa. Sua voz estava mais leve, quase esperançosa. Contou que o conselho voltaria a se reunir naquela noite para reavaliar sua situação. Elisa sentiu o coração disparar, imaginando que talvez, depois de tudo, houvesse uma chance real de justiça. Daniela agradeceu novamente por tudo que ela fizera, dizendo que jamais teria chegado tão longe sem sua ajuda. Elisa sorriu ao ouvir isso, sentindo um calor suave se espalhar pelo peito. Horas depois, o comunicado oficial foi divulgado. Daniel seria reintegrado temporariamente ao cargo até que a investigação fosse concluída. Vanessa, por outro lado, seria afastada imediatamente e investigada por fraude corporativa. A notícia explodiu como uma bomba positiva nas redes sociais. Pessoas comemoraram, funcionários celebraram, e a Varela Corp recuperou parte da confiança perdida. Elisa assistiu ao anúncio com lágrimas silenciosas. Lágrimas de alívio, emoção e vitória. No entanto, Daniela ainda não tinha aparecido publicamente desde o anúncio. Elisa se preocupou, imaginando como ele estaria depois de tantos dias intensos. Mas pouco depois, recebeu uma mensagem simples. "Pode me encontrar no terraço?" O coração dela se apertou, ansioso e alerta. O terraço era o único lugar onde eles realmente conseguiam conversar sem máscaras. Elisa vestiu o casaco e correu até lá, guiada por algo mais forte do que apenas responsabilidade. Quando chegou ao terraço, encontrou Daniel olhando para a cidade iluminada. O vento agitava seus cabelos e seu casaco, dando a ele uma aparência ainda mais humana e vulnerável. Quando ele se virou, seus olhos estavam carregados de emoções intensas. Não era apenas alívio pela vitória, era algo muito mais pessoal. Elisa sentiu o mundo ao redor desaparecer enquanto caminhava em direção a ele. E soube, antes mesmo de qualquer palavra, que aquele momento mudaria tudo. Daniel deu um passo à frente, hesitando por um segundo. Então, com voz baixa e sincera, disse que havia resistido por tempo demais. Que não sabia se merecia o sentimento que crescia dentro dele, mas que não conseguiria mais negar. Elisa ficou sem ar, sentindo o impacto da confissão. Antes que pudesse responder, ele encurtou a distância e a envolveu em um abraço intenso, honesto e cheio de tudo que haviam reprimido. O terraço ficou em silêncio, testemunhando o nascimento de algo inevitável. No dia seguinte,
A Varela Corp estava em transformação. Com a saída de Vanessa, novas diretrizes estavam sendo implementadas, e uma atmosfera de renovação podia ser sentida por todos. Damian, agora reintegrado, caminhava pelos corredores com uma autoridade tranquila, não arrogante, mas resiliente. Ele cumprimentava funcionários, discutia decisões urgentes e retomava o controle da empresa com precisão cirúrgica. Elisa observava tudo de longe, orgulhosa de ver a força que ele recuperara. Depois de algumas horas de trabalho intenso, Daniel chamou Elisa para uma reunião privada em seu escritório. Ela entrou com o coração acelerado, imaginando que ele falaria sobre a noite anterior. Mas ele tinha uma expressão séria, embora suave, quando pediu que ela se sentasse. Daniel explicou que, diante de tudo o que havia acontecido, queria formalizar uma proposta profissional para ela. Elisa franziu o senho, curiosa e apreensiva. Não sabia que tipo de oferta ele faria. Então, Daniel abriu uma pasta e colocou sobre a mesa um documento com um título que a deixou surpresa: Diretoria de Integridade. Ele explicou que se tratava de um novo departamento, totalmente independente, destinado a garantir transparência, ética e proteção contra fraudes. E disse com firmeza que queria Elisa liderando essa área. Ela ficou em silêncio, processando a responsabilidade gigante daquela proposta. Era muito mais do que um emprego. Era uma chance de mudar a cultura inteira da empresa. Elisa tentou questionar, dizendo que não tinha formação acadêmica adequada para assumir um cargo tão importante. Mas Daniela interrompeu com delicadeza, lembrando que competência real não se mede apenas por diplomas. Disse que ela tinha enxergado o que ninguém mais viu, desmontado uma conspiração inteira e provado coragem em situações em que até executivos experientes teriam recuado. Para ele, não havia pessoa mais preparada para o cargo, e a sinceridade em sua voz era inabalável. A emoção começou a subir em Elisa, principalmente quando Daniel disse que o novo setor teria total autonomia financeira e administrativa. Era um gesto de confiança absoluta. Ele também garantiu que o plano médico oferecido cobriria o tratamento de Lucas, não como caridade, mas como parte de um pacote de benefícios justo e digno. Elisa sentiu os olhos marejarem ao perceber que aquele emprego mudaria a vida dela e de seu irmão para sempre. Era uma oportunidade que jamais imaginou receber. Daniel levantou-se e se aproximou dela, diminuindo a formalidade do momento. Disse que, apesar da proposta profissional, queria deixar algo claro. Nada daquilo era uma forma de comprar sua presença. Ele fazia aquilo porque acreditava nela. E também porque sentia algo forte demais para continuar ignorando. Elisa sentiu o coração disparar, lembrando do abraço na noite anterior. O corpo inteiro parecia responder àquela aproximação, mesmo que tentasse manter a calma. Por um instante, ficaram em silêncio, apenas respirando, conscientes da tensão que os envolvia. Daniel tocou o rosto dela com as costas dos dedos, em um gesto leve e reverente. Disse que não queria que ela escolhesse o cargo por causa dele, mas por causa de si mesma. Elisa segurou a mão dele, finalmente permitindo que o que sentia transparecesse em seus olhos. Aquele gesto simples carregava respostas que ela ainda não sabia dizer em palavras. Depois de alguns segundos, Elisa finalmente falou. Disse que aceitaria o cargo, mas com a condição de ter total liberdade para agir conforme suas convicções éticas. Daniel sorriu, orgulhoso e profundamente emocionado. Disse que não esperava nada diferente dela. Tomou-lhe a mão entre as suas, como quem sela um pacto silencioso. Aquele momento, mais do que uma proposta formal, era o início de um novo capítulo entre eles. Quando Elisa deixou o escritório, sentiu o mundo parecer maior e mais brilhante. A empresa estava renascendo, Daniela estava retomando seu lugar, e ela estava assumindo um papel que jamais imaginou para si mesma. Enquanto caminhava pelo corredor, percebeu que pela primeira vez em anos, tinha algo raríssimo: esperança. E embora não soubesse exatamente o que aconteceria entre eles, sabia que os dois estavam no mesmo caminho e dispostos a caminhar lado a lado. Na manhã seguinte ao evento em Paris, Elisa acordou com o coração leve, mas inquieto. A conversa da noite anterior ainda ecoava dentro dela, como se cada palavra tivesse deixado uma marca. Ela olhou pela janela e viu a cidade desperta, envolta em tons suaves de dourado. Sentiu-se pequena diante da grandiosidade da paisagem, mas também estranhamente forte. Era como se estivesse vivendo uma vida paralela, uma na qual suas escolhas finalmente tinham peso. Ainda assim, algo dentro dela ansiava por clareza. Daniela encontrou no café do hotel, com uma expressão serena e um sorriso discreto.
Ele a cumprimentou com uma gentileza que parecia escolhida com cuidado, sem invadir o espaço dela. O clima entre eles estava calmo, mas carregado de significados. Conversaram sobre a agenda do dia e sobre a repercussão positiva do painel na imprensa internacional. Elisa ouvia, mas parte de sua atenção estava fixada nos pequenos gestos dele. Gestos de quem respeitava a distância, mas não escondia o carinho. Quando terminaram o café, Daniela convidou para acompanhá-lo em uma caminhada curta antes da próxima reunião. Elisa aceitou, e os dois seguiram pelas ruas próximas ao hotel, onde o movimento ainda era tranquilo. Ele parecia escolher as palavras com cuidado, como se construísse uma ponte entre o profissional e o pessoal. Elisa, por sua vez, sentia que cada passo a deixava mais consciente do que estavam construindo. Era estranho, novo e profundo demais para ignorar. Pararam diante de uma pequena ponte sobre o Sena, onde o reflexo da água criava um espetáculo silencioso. Daniela apoiou as mãos no parapeito e olhou para o fluxo contínuo do rio. Disse que Paris sempre o fazia refletir sobre seus próprios limites, sobre o quanto estava disposto a arriscar fora do trabalho. Elisa ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. A voz dele tinha um tom diferente, sério, honesto, quase vulnerável. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Ele virou o rosto para ela e disse que queria que fossem transparentes um com o outro, que não queria esconder seus sentimentos, mas também não queria pressioná-la a aceitar algo para o qual talvez não estivesse pronta. Elisa sentiu o ar pesar entre eles, mas não de forma negativa. Era a densidade de algo real, algo que precisava ser dito. Daniel sorriu de leve e acrescentou que, se fosse para construir algo juntos, queria começar do jeito certo. E então disse com calma: "Quando voltarmos, podemos conversar sobre nós dois?" A pergunta não era uma cobrança, mas um convite. Um convite cheio de cuidado e maturidade. Elisa respirou fundo, sentindo a emoção subir ao peito. Disse que sim, que queria conversar, mas precisava entender seus próprios medos antes de se entregar a algo tão grande. Daniela sentiu, como se aquela resposta fosse exatamente o que esperava. A compreensão dele tocava algo profundo dentro dela. Algo que sempre desejou, mas nunca encontrou em ninguém. Não era paixão apressada, era respeito. Voltaram ao hotel para se preparar para o dia, mas o clima entre eles havia mudado de forma sutil e definitiva. Nos corredores, caminhavam lado a lado com passos sincronizados, como se seus corpos tivessem encontrado o ritmo perfeito. Daniel explicava detalhes da reunião com naturalidade, enquanto Elisa absorvia tudo com atenção. Em certos momentos, seus olhares se encontravam sem aviso, e ambos desviavam rápido demais. O não dito agora era quase palpável. Durante a reunião internacional, Elisa surpreendeu investidores e líderes corporativos com sua clareza e firmeza. Apresentou propostas de integridade com segurança, e Daniela observava com um orgulho silencioso impossível de esconder. Era evidente que ela conquistava respeito por mérito, não por associação. Quando terminou sua fala, aplausos discretos ecoaram na sala, e Daniela inclinou a cabeça para ela em admiração. Elisa sentiu o rosto aquecer, mas manteve a postura firme. Ao final do dia, ambos voltaram ao hotel exaustos, mas revigorados pelo sucesso do evento. Ficaram alguns minutos conversando no saguão até o momento de se despedirem. Daniel segurou a mão dela por um instante a mais que o necessário. Um gesto breve, mas carregado de intenção. Disse que, quando voltassem para casa, queria cumprir a promessa. Conversar com calma, sem pressa, sobre o que estavam se tornando um para o outro. Elisa apenas assentiu, com o coração acelerado e os olhos brilhando. Naquela noite, deitada no quarto silencioso, Elisa olhou para a Torre Eiffel iluminada e sentiu algo novo nascer dentro de si. Uma sensação de futuro. Não apenas profissional, mas emocional. Um futuro em que ela não estaria mais sozinha, nem perdida entre responsabilidades impossíveis. Daniel havia mostrado em cada gesto e palavra que queria caminhar com ela. Não à frente ou atrás, mas ao lado. E pela primeira vez, ela se permitiu imaginar que essa conversa prometida poderia mudar tudo. A volta para casa foi marcada por silêncio confortável e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Daniela e Elisa caminharam pelo aeroporto evitando a multidão de jornalistas, mas o clima entre eles era leve, quase radiante. Lucas aguardava no saguão, e ao ver a irmã sorrindo daquele jeito, entendeu que algo especial havia acontecido em Paris. Daniela o cumprimentou com afeto sincero, reforçando a sensação de que agora formavam uma pequena equipe. O peso da crise finalmente começava a se dissipar. Nos dias seguintes, Elisa mergulhou em sua nova função na Varela Corp.
Sua diretoria era respeitada, e funcionários buscavam sua orientação com confiança. Damian, por sua vez, retomava o cargo com mais firmeza e empatia, transformando cada setor da empresa. Mas havia algo ainda não resolvido: a conversa prometida. Ambos sabiam disso, e mesmo sem urgência, a expectativa pairava no ar. Até que, numa tarde quente, Daniela enviou uma mensagem simples. No terraço, às 7, Elisa subiu as escadas com o coração acelerado, sentindo cada degrau como parte de uma contagem regressiva. Ao abrir a porta, encontrou o terraço decorado com luzes suaves e flores simples, as mesmas encontradas perto da casa dela. Daniela estava no centro do espaço, nervoso, mas sorrindo com sinceridade. A vista da cidade parecia a moldura perfeita para o momento que se aproximava. Elisa respirou fundo, tentando conter a onda de emoções que ameaçava transbordar. Daniel caminhou até ela com passos lentos, como se quisesse gravar cada segundo na memória. Pegou suas mãos e disse que pensou muito durante a viagem, durante os dias de trabalho, durante cada silêncio compartilhado. Explicou que, pela primeira vez na vida, encontrara alguém que enxergava além dos títulos e dos medos. Alguém que o desafiava, o equilibrava e o inspirava a ser melhor. Elisa sentiu os olhos arderem com a intensidade daquelas palavras. Ele continuou, dizendo que não queria que o passado deles fosse marcado apenas por crises e batalhas. Queria que o futuro fosse construído com calma, com verdade e com amor. E que esse amor, ele afirmou com firmeza, já existia. Elisa levou a mão à boca, tentando controlar as lágrimas. Era a declaração que jamais imaginou ouvir, dita exatamente do jeito que sempre precisou. Sem pressa, sem pressão, com respeito absoluto. Um amor que se oferecia, nunca exigia. Daniela então tirou do bolso uma pequena caixinha simples, de madeira, não de luxo. Disse que não queria nada extravagante. Queria algo que representasse os dois: verdade, simplicidade e coragem. Abriu a caixinha e revelou um anel delicado, de design suave, quase minimalista. Elisa inspirou fundo, sentindo o peito se apertar de emoção. Daniela então disse com a voz mais baixa, porém mais decidida que ela já ouvira: Elisa, você aceita caminhar comigo passo a passo? Elisa deu um pequeno riso tremido, um som que misturava choro e felicidade pura. Disse que sim, mas não apenas com a voz. Ela se jogou nos braços dele, sentindo finalmente a sensação de pertencimento pelo qual lutara a vida inteira. Daniela segurou com força, como se o mundo enfim estivesse no lugar. As luzes do terraço pareciam brilhar mais forte, celebrando o momento que era deles e de mais ninguém. Era o começo de algo belo e imenso. Lucas apareceu discretamente na porta, com um sorriso aberto e olhos marejados. Elisa chamou o irmão para perto e Daniela o abraçou com carinho genuíno. Disse que Lucas fazia parte daquele futuro tanto quanto ela. O garoto riu nervoso, tocou o anel e comentou que estava aprovado. Os três ficaram juntos ali por alguns minutos, olhando a cidade, como uma pequena família formada não pelo acaso, mas por escolhas corajosas. Aquela união era o verdadeiro final feliz. Meses depois, sob o mesmo terraço, a cerimônia íntima aconteceu. Colegas, amigos próximos e alguns investidores de confiança testemunharam o casamento simples, mas inesquecível. Elisa, em um vestido leve, caminhou até Daniel com passos seguros e emocionados. Ele a esperava com os olhos brilhando, incapaz de esconder a felicidade. Quando trocaram votos, cada palavra refletia a jornada que haviam enfrentado juntos. Era a celebração não de perfeição, mas de parceria. A Varela Corp anunciou, no mesmo dia, um projeto social idealizado por Elisa, um programa nacional de inclusão e apoio a famílias com crianças neurodivergentes, totalmente financiado pela empresa. Daniel declarou que aquele era o passo mais importante da nova Varela Corp e que se orgulhava de ter ao seu lado a mente brilhante que tornara tudo possível. Elisa sorriu emocionada, sabendo que, enfim, tinha encontrado seu lugar no mundo, ao lado do homem que escolhera, do irmão que amava e da vida que construiu com integridade e amor. E assim, entre luzes suaves, votos sinceros e o futuro brilhando à frente, Daniela e Elisa selaram um amor construído com coragem, respeito e verdade. Não era um conto de fadas. Era melhor. Era real. Era deles.